conheceu. Vai ao encontro da investigadora Sofia Carrusca. Ando a tentar perceber alguma coisa ou tentar saber alguma coisa sobre os meus antepassados. Sei que o meu avô Jacinto era aqui de Silves e é das poucas informações que tenho, de facto, que ele ficou órfão muito cedo, que foi viver para a zona do Montijo, pela casa de uma tia, e pouco mais sei. Daí ter alguma curiosidade de saber o que é que me pode dizer sobre a família, sobre os meus antepassados. Nós conseguimos várias informações através de algumas pesquisas de arquivo, a partir do avô da Elizabeth. Mas quer dizer que a minha família então é assim tão antiga? E tem fortes relações com Silves. É muito interessante, através do estudo que fizemos para trás, em várias gerações, foram encontrados dados muito interessantes. Eu tenho aqui uma informação, portanto, a partir da qual vamos conseguir desvendar um pouco sobre toda a geração e as gerações anteriores à do seu avô. Isso é interessante, vamos ver. Isto é os meus ascendentes todos. Portanto, eu, o meu pai, isso o mesmo, meu avô, o tal José Jacinto, que foi viver para o Montijo, exatamente, e o meu bisavô, então, João Jacinto. João Jacinto. Temos alguma informação sobre o avô. O avô que foi para o Montijo. O José Jacinto, que segundo sei, ficou órfão muito cedo, não é? Muito cedo. Mas também não sei porque é que ficou órfão. Eu tenho alguma informação sobre esse facto. Antes de mais, vou dar o documento transcrito e o original. Aos 25 dias do mês de dezembro do ano 1910, batizei solenemente o indivíduo do sexo masculino, a quem dei o nome de José, e que nasceu às 8 horas da noite do dia 3 de fevereiro do ano 1909, filho legítimo, primeiro do nome de João Jacinto Júnior, corticeiro, e de Catarina da Encarnação. Então, mas é giro, então quer dizer que a família do meu avô já estava relacionada com a indústria corticeira. Mas é giro, muito de facto, interessante. o meu avô foi viver para o Montijo e acabou por trabalhar exatamente na mesma área. Corticeira. É giro. Toda esta ligação à cortiça do avô e do bisavô remete-nos para a própria história do concelho de Silves. Porque a cortiça então era uma atividade importante aqui em Silves também. Silves foi a capital da indústria corticeira no Algarve. Durante a segunda metade do século XIX, Silves teve uma enorme evolução, principalmente devido ao desenvolvimento da indústria corticeira. A cidade acolheu trabalhadores de todo o país, tornando-se o grande polo industrial algarvio. A partir de Silves, agora uma importante cidade industrial portuguesa, partiam barcos que transportavam produtos para todo o mundo. Silves contribuía largamente para Portugal acentuar o seu lugar, primeiro exportador mundial de cortiça. O meu avô, apesar de ir para o Montijo muito pequeno, acabou por agarrar a tradição da família e trabalhar exatamente no mesmo ramo. No ramo da cortiça. Não imaginava que fosse assim. E temos mais informações sobre o seu bisavô. Este João Jacinto Júnior, não é? Isso mesmo, que foi o pai do seu avô. Temos aqui o registro de óbito. Às 22 horas do dia 10 de setembro do ano de 1913, na cidade de Silves, faleceu de tuberculose pulmonar um indivíduo do sexo masculino de nome João Jacinto Júnior. Portanto, já sabemos então porque é que ele morreu, de 38 anos, bastante cedo, de facto. Portanto, aqui já ficamos a saber muitas outras coisas, não é? Temos uma informação interessante, especialmente sobre a data de falecimento do seu bisavô. Que temos aqui, não é? O ano 1913. Isso mesmo. Portanto, e o seu avô nasceu em 1909. Ok. Portanto, Quatro anos. Tinha 4 anos, ficou órfão de pai. A sua bisavó, a tal Catarina da Encarnação. Catarina da Encarnação, terá entregue o seu avô à família paterna para cuidar. Portanto, não terá ficado encarregue da sua educação. Porque ele, se não me engano, ficou com os tios que viviam aqui em Silves e, segundo diz o meu pai, tinha uma mercearia. Isso mesmo. Da parte do pai ficou com os tios, portanto ficaram encarregues da educação. Em relação à sua bisavó, temos aqui uma grande lacuna e é difícil encontrar a certidão de óbito em Silves. Portanto, não sabemos porque é que se ela ficou a residir em Silves, se ela saiu de Silves e foi para o Montijo ou para outra localidade no país. Eu pensava que o meu avô tinha ficado órfão de pai e mãe, mas pelos vistos a mãe viveu mais tempo, só que não ficou a cuidar do... Não. Entregou, pronto, aos tios paternos e foram eles que lhes deu, portanto, que prestaram a educação. Ou ficar viúva
Deu conta que não teve podia... consciência, não sendo poderia mestre que não prestar. tem forma de ganhar dinheiro para Isso se mesmo. alimentar. São opções difíceis, não é? Que, para quem vê assim à distância, mas acho que é um gesto de muito valor, no fundo, não é? Confiar o filho a alguém que o possa educar e alimentar e fazer crescer. Depois temos uma nova informação respeitante à certidão de casamento dos seus bisavós. Na minha presença, compareceram os nobentes João Jacinto e Catarina da Encarnação, ele de idade de 17 anos, Muito bastante novos, cedo, exatamente, muito novos. solteiro, rolheiro. Que engraçado, rolheiro. Isso mesmo. Já não se fala em corticeiro, não, ele fazia concretamente rolhas. Já especifica a categoria profissional Giro. da indústria Giro. corticeira. Natural desta freguesia, onde mora e foi batizado, filho legítimo de João Jacinto, natural desta freguesia, e da Tália de Jesus, de naturalidade desconhecida. Curioso também, naturalidade desconhecida, não é? E sobre esse aspecto temos informações interessantes, porque a sua trisavó, a Tália de Jesus, quando falamos em naturalidade desconhecida, representa que ela foi exposta. Exposta? O que é que quer dizer exposta? Exposta representa que ela foi abandonada pela família e foi entregue a uma ama. Então ela cresceu também como um órfão, sem ter ninguém, nenhuma família concretamente que cuidasse Uma dela. ama. Foi criada por esta ama, porque Tália não terá conhecido nunca a sua família pelos registros que temos. É incrível quando chega à nossa família e nós sabemos que na nossa família existem algumas situações de... Já vamos na segunda, não é? É. Criança que é entregue por falta de condições económicas. A Tália de Jesus casou com João Jacinto em 1872. São os trisavós paternos de Elizabeth Jacinto. Tenho aqui novas informações. Os pais do seu trisavô, João Jacinto, casaram na Sete Silves. Temos esta informação, portanto, em arquivo conseguimos encontrar o local do casamento, em 1847. E casaram na Conhece- Sete Silves? Sete Silves, conhece a Sete Não, Silves? não conheço. Elizabeth Jacinto vai agora a Sete Silves, onde casaram os seus quartos avós, Jacinto António e Maria de São José. O edifício atual da Sé terá mais de 800 anos. E então foi nesta igreja fantástica que o meu quarto avô casou. Sim, isso mesmo. Estamos no preciso local onde terá decorrido a cerimónia e tenho aqui um documento gostaria de mostrar. Aos 2 dias do mês de fevereiro do ano de 1847, na sede da cidade de Silves, se recebeu por palavras de presente, na forma da igreja, Jacinto António, solteiro, filho de Joaquim Rodrigues e sua mulher Maria Rosa, moradores no povo de Raposeira, com Maria de São José. O apelido da família aparentemente seria Rodrigues. Mas ele não herdou, o apelido Rodrigues. Curioso como um nome próprio passou, portanto, a apelido, a sobrenome, e que nas gerações seguintes perpetuou. Chegamos à conclusão que a família Rodrigues, de repente, se transformou na família Jacinto. É. E não se percebe os mecanismos que dão origem a Não se isto. percebe. Poderia ser bastante conhecido e perpetuou o nome como sobrenome para os Claro. filhos. Através da certidão de casamento dos seus quartos avós, Jacinto António e Maria de São José, Elizabeth Jacinto descobriu a origem do seu apelido. Então, a partir daí, os filhos passaram a ser todos qualquer Sim, coisa Jacinto, João Jacinto. Jacinto, José Jacinto e por aí fora. Isso mesmo. Portanto, a 2 de fevereiro de 1847, Já lá este vão muitos local, anos. mais de 150 anos, este local Foi que teve teve uma na origem, cerimónia. exatamente, É. na minha família, na prática, Da na minha família. existência, não é? Que é bastante interessante, de facto. Portanto, aqui marca-se o início de No tudo. início. Quando a gente chega ao princípio de tudo, é assim uma sensação estranha, porque agora posso dizer mais de mim própria, posso dizer quem sou realmente, de onde é que eu venho, não é? Aquilo que estava para trás era muito pouco para mim, não é? E agora já é muito. Nunca tive uma relação muito próxima com o meu avô José Jacinto, mas sinto-me agora muito ligada a esta família da qual herdei o meu apelido. Daqui a pouco, Elizabeth Jacinto descobre novos dados sobre o seu avô Rubim. Nós vivemos as nossas vidas tão centradas em nós próprios que às vezes não olhamos para as pessoas que estão ao nosso lado.
E se calhar por isso, hoje estou a ser um bocadinho mais emocionada por constatar uma série de coisas sobre as quais nunca pensei. Elizabeth Jacinto concluiu a sua investigação do lado paterno da família. Concentra-se agora no avô materno, Rubim, cuja história de vida desconhece por completo. A figura do meu avô Rubim sempre foi um mistério para mim. Estou muito curiosa por saber mais sobre ele e sobre este lado da família. Elizabeth Jacinto está pela primeira vez em Candosa, a terra natal do seu avô Rubim. À sua espera está o genealogista José Caldeira. Ora viva! Bom dia! Como está? Muito prazer. Prazer em conhecer. A ver que novidades me dá. O seu avô Rubim nasceu em 1921. E vamos começar pelo seu avô Rubim. Portanto, estou a ver pela primeira vez o nome dos seus pais, dele, ou seja, dos meus Portanto, bisavós. o Manuel Francisco da Costa e a mãe Ana Cândida Gomes. E eu também tenho mais informação sobre a sua bisavó Ana Cândida Gomes. Tenho aqui o registro de óbito da Ana Cândida Gomes. Às 4 horas do dia 17 do mês de maio do ano 1937, na freguesia de Candosa deste concelho, faleceu de hérnia inguinal Ana Cândida Gomes, de 56 anos de idade, de profissão doméstica. Então ficamos a saber que, de facto, ela morreu, era o meu avô ainda muito pequenino. 16 anos incompletos, não é? Exatamente. Não, 16 anos, possivelmente. 16 anos já. Portanto, temos aqui um segundo caso de um avô que fica sem mãe. Pois. Bastante cedo, de qualquer forma, com 16 anos é bastante cedo. Seguidamente posso passar a certidão de óbito do seu bisavô. Do Manuel Francisco da Costa. Está aqui novamente um resumo. Às 13 horas do dia 30 do mês de setembro do ano 1937, então foi logo foi no mesmo ano. Mesmo ano. Uma diferença de meses. Maio para setembro. Pois. Uau! Faleceu de congestão cerebral. Conclusão: o pobre ficou sem pai e mãe no mesmo ano. Pois, em 3 meses. Esta informação para mim já me diz qualquer coisa, já me justifica muitas coisas que eu não compreendia. E de facto, eu nunca conheci de facto este avô, ele morreu antes de eu nascer, mas... Só sabe dele aquilo que lhe contar. Muito pouco, pouco, porque a minha mãe também acabou por não ter convívio com ele, porque ele deixou a casa muito cedo e acabou por não saber. Estava a pensar exatamente que a minha mãe vai, se calhar, compreender melhor porque é que nunca teve um pai perto. Nós agora vamos ver aqui a certidão de nascimento do bisavô, Manuel Francisco. Aos 27 dias do mês de dezembro do ano 1870, batizei solenemente o indivíduo do sexo masculino a quem deu o nome Manuel, que nasceu nesta freguesia de Candosa às 10 horas da manhã do dia 19 do mês. Filho legítimo de Bernardo Francisco da Costa, trabalhador, e de Ana Almeida, governadora de casa. Governadora de casa? Pois, governanta? Não, governava a sua casa. Era doméstica. Com a certidão de nascimento do seu bisavô, Manuel Francisco da Costa, Elizabeth Jacinto conseguiu recuar mais uma geração e descobrir o nome dos seus trisavós, Bernardo Francisco da Costa e Ana de Almeida. Agora temos aqui uma certidão de óbito da Ana de Almeida. Que é... Estamos a falar da mãe de Manuel Francisco da Costa. Exatamente. Exatamente. Aos 12 dias do mês de janeiro de 1871, pelas 5 horas da tarde desta freguesia de Candosa, faleceu, tendo recebido o sacramento de Santa Madre Igreja, um indivíduo sexo feminino por nome de Ana de Almeida, trabalhadora, casada com Bernardo Francisco da Costa, da idade de 27 anos. Portanto, já reparou? Aqui temos uma certidão de nascimento de Manuel Francisco da Costa. E temos a certidão de óbito... Da mãe? Da mãe dele. Sim. Mas a data é quase a mesma. É. Aos 12 dias do mês de janeiro de 1971, portanto, um ano depois... Um ano depois, não. Menos de um mês depois. Exatamente, dezembro para janeiro. Pois.
portanto, embora na altura as certidões de óbito não traziam a causa da morte, tudo leva a crer que a morte foi relacionada com o parto. Com o parto. Neste caso, há uma circunstância diferente do que normalmente acontecia, que o bebê sobreviveu. Pois. Exatamente. Pois. Eu sei que, recuando o tempo, estas situações são vulgares face ao fraco desenvolvimento da ciência e da medicina. Exatamente. Nesta altura, de muitas crianças que ficavam órfãos e que tinham este tipo de problemas, mas de certa forma o paralelismo entre a história dos meus dois avós faz-me arrepiar um bocadinho, não é? Porque os ascendentes da parte do meu avô assim também aconteceu isto, ficarem sozinhas, abandonadas, sem família. Pois. E de facto eu tenho muita curiosidade de saber mais qualquer coisa sobre esta senhora, Ana de Almeida, que morreu tão cedo. Pois, não deixou muita história na família, claro, porque morreu cedo, mas no entanto nós sabemos qual é a família dela. Sim. Portanto, temos aqui a Ana de Almeida, nesta árvore, que é filha de Maria de Almeida e neta de Ana de Almeida. Eu, de facto, começo-me a sentir enriquecer. É uma sensação curiosa. À medida que vou percebendo que tenho, posso dizer, uma linhagem tão grande de ascendentes de avós, bisavós, já vou na quinta avó. Parece que o meu património está a aumentar. A partir do nome da sua trisavó, Ana de Almeida, Elizabeth Jacinto consegue recuar até aos seus quintos avós, José da Costa Miranda e Ana de Almeida. Casaram em 1819. Temos aqui a certidão de casamento destes seus quintos avós. Portanto, temos então a certidão de casamento de José da Costa e Ana de Almeida. Este casamento é de 1819. Exato. Os nubentes nasceram por volta de 1800, um pouco antes, pelo menos ele deve ter sido antes, e portanto, tiveram a sua infância num período particularmente dramático nesta região. Nesta região, porque nós estamos a tratar desta região, porque claro, as invasões francesas fizeram-se sentir em vários lados e de uma maneira devastadora. E aqui também? Aqui também. Aqui foi particularmente a terceira invasão francesa. A terceira invasão napoleónica teve início em julho de 1810. As tropas francesas, comandadas pelo general Massena, invadiram Portugal. Pretendiam ocupar a capital, Lisboa. Durante meses, os invasores tentaram penetrar a defesa da capital, estabelecida junto a Torres Vedras, numa manobra militar que ficou conhecida como as Linhas de Torres. A tropa francesa nunca conseguiu ultrapassar as defesas nacionais e o seu exército perdeu força. Em março de 1811, iniciou-se a retirada do país. Perseguidos pelas tropas luso-britânicas, os soldados de Napoleão espalharam o terror por onde passaram, pilhando os bens e riquezas das famílias, deixando um rastro de destruição nunca antes visto em território nacional. E acha que esta família sofreu essa situação? Certeza absoluta. Isto foi uma catástrofe em toda esta zona. E as famílias ficaram reduzidas a nada. Exatamente. Sim, e como agravante. É que não foi uma família que ficou sem nada. Eram todas. Eram todas. Portanto, eles nem sequer... As famílias não se podiam ajudar umas às outras. Portanto, generalizou-se a pobreza nesta região. Pobreza, exatamente. Foi isto marcou muito o início do século XIX. Há descrições dessas devastação que os franceses imprimiram na zona. Temos aí a descrição da devastação que foi feita numa freguesia muito próxima. De Moronho, não é? De Moronho. Entraram os franceses nesta freguesia de Moronho, por 3 vezes cometendo em todas elas roubos e crueldades. E quanto aos estragos de que padeceu esta freguesia, basta só dizer que toda foi inteiramente saqueada, de tudo o que tinha, pois quase nada puderam se subtrair à fúria da ave de rapina. Tudo foi saqueado e destruído. Nada escapou, ficando esta freguesia reduzida à miséria, maior que se pode imaginar. Destruíram todas as portas e trastes que encontraram nas casas, quebrando e queimando-as de madeira, rasgando e queimando as roupas, lãs e linhos que encontraram, de forma que cada um que escapou só ficou com a que tinha vestido e pôde levar consigo. Enfim, é a nossa história. Depois...
esta descrição fez-me sentir um bocadinho o sofrimento de todas as pessoas que passaram por esta situação. E de certa forma isso toca-me de certa forma. Não sei porquê. Não, eu acho que é normal, mesmo não sendo com a nossa família. Chegada, não é? Mas... Pois, neste caso ainda tem mais razão para isso, não é? Bom, vou sabendo muitas coisas interessantes. E como vê, as famílias têm altos e baixos, e por vezes o seu destino é traçado por estas. Não são provavelmente as pessoas que traçam o seu destino. São envolvidas por ele, não é? Enfim, um avô que nunca tive acaba por revelar aqui uma história e filme enormíssima e riquíssima também. Exatamente. E aliás, podemos achar que o seu avô Rubim ele tem causas próximas a ter emigrado, a morte dos pais. Exatamente. Mas também tem todos esses antecedentes de que, periodicamente, a família tinha passado por várias vicissitudes que iam... E ele foi o primeiro que teve a iniciativa de sair. Uma pessoa como eu, que nunca se preocupou nem nunca teve a mínima interrogação sobre estas questões da família, e era como se não a tivesse, realmente, não é? Toda a gente sabe que tem pais e avós, mas eu sempre encarei que não os tinha. Talvez porque os meus avós foram sempre muito afastados. Tanto o meu avô paterno como o meu avô materno foram sempre muito afastados na família e para além deles não havia mais nada, nem mais ninguém. Nós crescemos aceitando que tínhamos um pai, uma mãe, uma avó, sempre presente, ou duas avós, as irmãs, alguns primos, e sempre crescemos satisfeitos com esse património familiar e nunca nos preocupámos com mais nada. E agora, de facto, ir para trás e descobrir todos estes pormenores da família justifica muitas coisas do presente e justifica muitas situações que nós vivemos e que nos ajuda a compreender, e daí ser muito bom ter esta informação toda. Eu ganho aqui um património enorme, não é? Essa sensação que eu tenho neste momento é que o meu património aumentou bastante. Não é um património material, é um facto, sim. mas é um património imaterial que me enriquece muito como pessoa. Eu penso que sim, mas eu sou suspeito. E do qual eu confesso ter algum orgulho na minha família neste momento. Mesmo destes parentes desconhecidos que só estão conhecimento deles agora, acho que me sinto um pouco orgulhosa de os ter, sinceramente. Elizabeth Jacinto foi surpreendida pela história da família do seu avô materno em Candosa. O genealogista José da Costa Caldeira leva agora até à casa onde o seu avô Rubim nasceu. Ora, portanto, está aqui, perante a casa onde nasceu o seu avô Rubim. Nasceu nesta casa mesmo? Nesta casa. Portanto, terá sido aqui que ele nasceu e viveu até... Viveu até os 19 anos, ter ido para 16, não é? Exatamente. É interessante estar aqui. Confesso-me orgulhosa do meu património familiar. A família é aquela base sólida que nos permite crescer e vencer na vida e fazer aquilo que queremos e ir longe. E conseguimos fazê-lo quando temos uma base sólida por trás de nós. E essa base é a nossa família. E eu percebi que tive vários elementos da minha família que não tiveram familiares, que nasceram órfãos à partida. E eu tive a sorte de ter uma família por trás que me deu todas as bases para eu construir aquilo que construí hoje. Eu ganhei parte da família que pensava que não tinha. Ao longo destes anos todos pensei que não tinha. E neste momento tomei consciência de todos os familiares que estiveram atrás de mim, que de certa forma também eles contribuíram para a pessoa que eu sou hoje. E para mim isso foi uma grande aquisição. Penso acima de tudo na minha mãe, acho que ela gostaria de estar aqui no meu lugar. Mas eu acho que vou tentar passar-lhe a informação o melhor possível, porque ela vai gostar de saber. Acho que sim.
É uma situação um bocado difícil para mim por tudo isto, mas no fundo eu percebo que a minha mãe nunca teve um pai. E acima de tudo, tomei consciência disso hoje. É incrível, não é? Passado estes anos todos. É ridículo. Mas vivemos as nossas vidas tão centradas em nós próprios que às vezes não olhamos para as pessoas que estão ao nosso lado. E se calhar por isso, hoje estou a ser um bocadinho mais emocionada por constatar uma série de coisas sobre as quais nunca pensei. O que fica daqui deste balanço, destes dias todos de viagem que nós temos vindo a fazer, é que de facto a família é um elemento importante para mim e eu valorizo hoje mais do que valorizava antes.